és o meu Deus. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua força me sustenta, és meu refúgio na tormenta. Por isso eu te louvo, tu és o meu Deus, Rei dos reis, Criador, Pai eterno, Deus de amor. Eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti. Por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti. Por isso eu te louvo, tu és meu Deus. Esse é o nosso Deus, digno do nosso louvor, amém? Amém? Amém. Amém. Então vamos cantar um hino agora que ainda com esse mesmo sentimento nos conecta com o Senhor. Toma o meu coração, que o Senhor possa ser o dono do nosso coração e das nossas vidas, amém? Então vamos juntos cantar? Esse é meu desejo, diga a Ele, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração, em toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te louvar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor,
e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim, toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim, toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Amém. Amém. Que o nosso querer possa ser o do Senhor todos os dias das nossas vidas. Amém? Amém. Vamos cantar o hino Graça, um hino do Inário, um hino muito bonito. Uma música que, salvo engano, do Arautos do Rei, que fala também ao nosso coração, essa graça imerecida que o Senhor nos dá de graça. Então vamos louvar. Cantemos ao Senhor. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos as mãos, mostrou-nos a estrada de volta, a casa do Pai onde iremos morar, nos dar esperança que move
certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. E a igreja diz: o preço foi pago por mim e por você. Amém. Sejamos felizes e gratos por isso. O hino escolhido pelo nosso mensageiro da noite, 437. Iremos louvar nesse momento, então lhe convido, igreja, a se colocar de pé, para que nós possamos louvar ao Senhor, todos juntos em uma só voz. Chegou a hora. Esse também vimos tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses, anos em vão, e Jesus não aparece. Temos que esperar em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá no seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os seus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz. Que hino maravilhoso. Se você já foi tentado a descrer ou desistir, isso é obra do engano pra fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá no seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os seus amados e traz de volta aqueles
horas de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi. A igreja diz: amém, amém, amém. Feche os seus olhos. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais felizes nós estamos, porque o Senhor, ó Pai, nos traz em ótimas circunstâncias até a Tua casa, para podermos, ó Pai, louvar hinos especiais, hinos que nos ajudam a nos conectar com o Senhor. Queremos, ó Pai, mais uma vez implorar o Teu santo perdão. Lance, ó Pai, as nossas iniquidades lá nas profundezas dos mares. E queremos, ó Pai, te pedir que mais uma vez, o escolhido do Senhor para trazer a mensagem esta noite, nosso irmão Rubens, possa trazer uma mensagem inspirada pelo Senhor. Que o Senhor unja os teus lábios e que os nossos corações, meu Deus, possam ser quebrantados e possam estar receptíveis à tua mensagem mais uma vez. Essas bênçãos nós te imploramos e te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém? Amém. Mensagem com o Senhor. Muito obrigado, Vanessa. Muito obrigado, Eliardo. Que Deus continue abençoando vocês. Muito obrigado vocês que estão aqui, que vieram à casa do Senhor nesta noite. Estou muito feliz por estar aqui para abrirmos a palavra de Deus. Pois não. Nós temos mais algum pedido, algum registro, alguma coisa? Então, neste momento, eu quero convidar vocês que nós nos ajoelhemos para fazermos este pedido, fazer uma oração atendendo esse pedido especial. Eu vou ficar de joelhos, convido todos vocês que oremos ao Senhor. Santo Deus, aqui estamos, Senhor, para te adorar, para exaltar, glorificar o teu santo nome, porque o Senhor é digno. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Ainda há pouco, na minha oração silenciosa aqui, ao chegar à tua igreja, eu orava dizendo que o Senhor é o nosso Deus todo-poderoso, que nos criou, e só o Senhor, quem nos criou pode, só o Senhor que nos criou pode, tem poder de nos recriar. E é com este pensamento, é com esta certeza no nosso coração, que nós neste momento entramos mais uma vez no alto e sublime trono, onde o Senhor está, onde o Senhor habita, que o Senhor olhe de maneira especial, muito carinhosa, bondosa e amorosa com a dona Ceicinha. Que o Senhor possa tomá-las nos teus braços e ser o médico dela nesse momento. Que o Senhor possa atuar para restaurar o que tiver que ser restaurado na vida da irmã Ceicinha. E que o teu santo nome, Senhor, seja honrado e glorificado por isso. Manifeste, Senhor, o teu poder na vida da dona Ceicinha, nós te suplicamos neste momento. O Senhor pode todas as coisas, mas nós também temos a humildade suficiente de entender que o que acontece na nossa vida não é por ausência. Quando o Senhor não atende às nossas orações conforme nós pedimos, não é por ausência ou por falta de poder do Senhor. É porque a tua infinita e incompreensível, muitas vezes, sabedoria nos impede
de compreender é muito superior, a tua sabedoria é muito superior à nossa. Então nós queremos humildemente suplicar que o Senhor manifeste o teu poder na vida da nossa Ceicinha e nos dê humildade para aceitar a tua vontade como sendo a melhor para as nossas vidas. Toma-nos, todos nós outros aqui na tua casa, toma nos teus braços paternais, amorosos, bondosos e misericordiosos, e salva-nos para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós te suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenho certeza de que o nosso Deus é um Deus vivo e poderoso, e Ele pode todas as coisas. Não tenho dúvida disso. A minha experiência com Deus demonstra, a cada dia que passa, que Deus está sempre presente na nossa vida, cuidando de nós, suprindo as nossas necessidades, fazendo milagres extraordinários. Agora, muitas vezes nós não temos olhos espirituais para enxergar as maravilhas que Deus faz na nossa vida. Então, dito isto, feito essa oração, atendendo a pedido de toda a família, né? Porque temos a Tinha aqui, que é nora, temos o Elton que está ali, estou muito feliz de ver o Elton aqui. Seja muito bem-vindo, todos vocês, e vocês podem nos ajudar de algumas maneiras que eu gostaria de pedir para vocês, né, meus irmãos, que me ajudem em oração. No início deste ano, lançaram o desafio dos domingos especiais. Eu estou repetindo o tempo todo que a Igreja Adventista tem nos seus cultos uma lógica de cultos. Nós temos aos sábados a escola sabatina, nós temos o culto divino, culto de adoração, nós temos às quartas-feiras culto do poder, culto de oração, e nós temos os domingos que a igreja entendeu que nós deveríamos estudar a Bíblia com os irmãos, e denominou-se então que estes domingos sejam domingos especiais. Todos os domingos estarei aqui. Ainda há pouco o Júnior me perguntou: Rubens, você vai pregar todos os domingos? Amém. Com todo carinho, o Júnior me fez essa pergunta ali, não foi, Júnior? Então, com todo carinho, o Júnior fez essa pergunta: você vai pregar todos os domingos? A resposta, Júnior, foi afirmativa, não foi? Foi afirmativa. Então eu peço ajuda para vocês. Primeiro, vocês têm amigos, nós temos amigos. Que Deus lhe dê coragem de convidar para os cultos de domingo todos os seus amigos, todas as pessoas do seu círculo de relacionamento. Vamos fazer o nosso dever de casa. O que precisar ser feito, vamos fazer. Mas vocês podem também, eu estou, assim que a mensagem é gravada, eu estou baixando esta mensagem, estou gravando no meu canal do YouTube e estou compartilhando com os meus amigos. No WhatsApp eu tenho mais de 2.500 amigos, e todos eles sabem que nesta igreja do setor Buritis está sendo realizado todos os domingos especiais, que é o momento de abrirmos a palavra de Deus. O domingo é dedicado ao estudo da Bíblia, e nós vamos estudar a Bíblia. E eu louvo a Deus porque vocês estão aqui, e eu louvo a Deus porque neste momento existe alguma pessoa em algum lugar conectado no nosso canal assistindo esta mensagem, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook. Tenham, todos os meus irmãos aqui, tenham coragem de compartilhar esta mensagem. Este conteúdo não é banal, este conteúdo tem valor para a vida eterna, tá certo? Então vocês podem fazer isso, vocês podem, quem não é inscrito, pode se inscrever no canal do YouTube, vocês podem Instagram e Facebook, e você pode colocar também no seu status no WhatsApp. Você que está nos assistindo, através na telinha aí, na telona, quem sabe, você tem aí uma televisão maior e pode assistir. Então, que vocês também façam a mesma coisa. Se inscrevam no nosso canal YouTube, Instagram e Facebook. Que você deu me agradou o joinha,
dedão para cima, você pode fazer isso. Então, você pode compartilhar, simples assim. Mas até este ato simples, para nós fazermos, é preciso ter coragem. Tá certo? Eu recebo muitas postagens. Aqui é um conteúdo que está sendo produzido pela Igreja do Setor Buritis em Campos Belos. E nós podemos compartilhar isso para os 4 cantos do mundo e para os nossos amigos aqui de Campos Belos também. Então, dito isto, esperando que vocês atendam o meu pedido, eu gostaria de pedir que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Apocalipse, porque nós estamos estudando a Bíblia e hoje, e sempre aos domingos, quando não tem nenhum atrapalho, nós estamos dando sequência ao plano original de domingos especiais, dos domingos especiais. O título geral está no banner aí, o Cristo do Apocalipse, encontros que transformam, porque quando você abre a palavra de Deus, vidas são transformadas, a partir da sua, a minha e a sua são transformadas, e nós já estamos no tema 8, isso significa que vocês já me viram aqui falando dos domingos especiais do Apocalipse durante 7 temas, e hoje o tema, o 8º tema, é o Cristo que traz o alerta final ao mundo. O Cristo que traz o alerta final ao mundo. E a fundamentação bíblica é Apocalipse capítulo 10. Então, eu quero pedir que vocês abram agora a Bíblia de vocês no capítulo 10 e deixem ela aberta aí. Capítulo 10 de Apocalipse. Tá certo? Que fala do anjo e os 7 trovões. João e o livrinho. Vamos orar? Santo Deus, a Bíblia, as Santas Escrituras, a Tua Palavra está aberta em nossas mãos neste momento. É com muita alegria que nós a abrimos, que nós temos a oportunidade de abri-la, de estudá-la, de refletir sobre as verdades que o Senhor deixou registrado ali para que nós pudéssemos nos preparar mais e melhor para vivermos contigo eternamente nas mansões celestiais. Amém. Que o teu Santo Espírito nos ilumine a mente neste momento. Fale ao nosso coração, Senhor. Aquebrante o nosso coração para sermos receptíveis à sua palavra, guardá-la na nossa mente e coração e praticá-la no nosso viver diário. Mas que a tua palavra, Senhor, exerça o poder de recriar, de refazer, de restaurar, de nos restaurar a tua imagem e semelhança. Este é o desejo do nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. O Cristo que traz alerta final ao mundo. Eu gostaria de meditar com vocês em alguns aspectos, algumas informações importantes a título de introdução ao tema aqui. Primeiro é que em pleno século 21, enquanto muitos têm várias Bíblias em casa, algumas até esquecidas na estante, há lugares no mundo onde possuir uma única página da Bíblia pode custar a liberdade ou a própria vida. Entenda que este livro aqui, que nós temos várias na nossa casa, na nossa estante, existem lugares no mundo, neste momento, em que possuir uma única página pode significar perder a liberdade ou a própria vida. Na Coreia do Norte, por exemplo, considerada por anos o país mais fechado ao cristianismo, há relatos comoventes de pessoas que receberam clandestinamente um pequeno trecho das Escrituras, um versículo,
um versículo, um capítulo, às vezes apenas uma página. E o que mais impressiona não é o risco que correm, mas a reação. Mas a reação das pessoas que recebem uma página da Bíblia. Lágrimas escorrem no olho, nos olhos. Eles que recebem uma página da Bíblia beijam as páginas da Bíblia, beijam, abraçam, decoram cada linha, escondem como um tesouro. Para eles, aquele momento é doce, muito doce, contato com a Bíblia. Mas logo vem a realidade dura. Esconder-se, calar-se, fugir de olhares, suportar ameaças, saber que aquela mesma palavra pode ser motivo de tortura ou prisão. É uma experiência, o rapaz aqui usou uma palavra, um adjetivo, que pode parecer estranha para vocês, para os seus ouvidos, agridoce. Significa que ele, ao mesmo tempo que é doce, é amarga também. Porque eles se veem numa realidade totalmente desfavorável. E mesmo assim, eles não desistem. Porque para quem ama a verdade, uma página, preste atenção nisso. E mesmo assim, eles não desistem. Porque para quem ama a verdade, uma página vale mais do que 1000 desculpas. Uma página da Bíblia vale mais do que 1000 desculpas. Diante de histórias como esta, somos levados a refletir. Por que alguém arriscaria tanto por algumas palavras impressas em papel? A resposta está no valor que a palavra de Deus tem para quem entende sua urgência e a mensagem. Vou repetir, irmãos. A resposta a esta pergunta: por que alguém arriscaria tanto por algumas palavras impressas em papel? A resposta está no valor que a palavra de Deus tem para quem entende sua urgência e a sua mensagem. É isso que nos leva, e isso nos leva a um momento decisivo da profecia. Apocalipse capítulo 10. A minha Bíblia está aberta no capítulo 10 de Apocalipse. Capítulo 10 de Apocalipse. Aqui encontramos uma pausa dramática entre a sexta e a sétima trombeta. As trombetas nós estudamos na nossa reflexão, no nosso estudo da Bíblia, no último domingo. Nosso último domingo aqui foi dia 24 de maio. Depois nós tivemos dia 31 de maio, que foi a irmã Andreina, esposa do pastor que pregou, e agora eu volto com os domingos especiais estudando agora, então, esse interlúdio entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, estudando aqui o capítulo 10 de Apocalipse. Este capítulo é uma poderosa declaração da missão do céu para a sua igreja. Dito isto, com estas considerações iniciais, eu quero deixar claro para os irmãos e para os nossos ouvintes, e também os nossos internautas, né, que estão aí nos assistindo pela internet, o objetivo desta mensagem, então, é tratar-se do chamado urgente à proclamação da palavra de Deus a todas as nações, em um tempo em que a história humana se aproxima do seu clímax. Bom, e aí nós entramos então no texto, capítulo 10, versículo 1, diz o seguinte: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvens, com o arco-íris por cima da sua cabeça, o rosto
era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Versículo 2. E tinha nas mãos um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz como ruge o leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões e as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não os escreva. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi, versículo 8, a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, ele falou vai, e eu fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o, certamente ele será amargo no seu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei, e na sua boca e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetize a respeito de muitas nações, línguas e lugares. Então os sete anjos aqui, eu preciso explicar para vocês, fazer uma recapitulação rápida para vocês entenderem. Os 7 anjos, aqui em Apocalipse 1:20, uma breve recapitulação para vocês e também para quem estiver nos assistindo hoje possa reconectar com a história, e vocês que estão aqui, devido nós estamos sem lidar com esse tema há 15 dias, 20 dias, então é necessário fazer algumas recapitulações. Primeira é definir anjos no Apocalipse. Versículo 20 de Apocalipse 1 diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, quando fala aqui de anjo, nós estamos falando de uma mensagem transmitida de Deus para Jesus, de Jesus para os anjos, do anjo para o profeta, que relatou esta mensagem, deixou escrita, e agora nós estamos estudando em pleno século 21, depois de Cristo. Então, 7 anjos, 7 estrelas, são os anjos das 7 igrejas, anote isso. No versículo 12 a 16 de Apocalipse, diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingidos à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como a chama de fogo, semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, quando a gente lê rápido, a gente não presta atenção, porque o que eu estou procurando aqui é que quando o anjo de Apocalipse 10 falou, a voz pareceu de trovão. Vamos lá.
a voz como voz de muitas águas. Apocalipse 1, 12 a 16. Voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol da justiça. Apocalipse 10, 3 diz assim: e bradou com grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. E no capítulo 14, versículo 2 de Apocalipse, você vai verificar aqui que João ouviu uma voz do céu como voz de muitas águas. Repete, voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também, ele fala voz de muitas águas e voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como a de arpista quando tange a sua harpa. Apocalipse 14, 2. Bom, neste caso, o que nós compreendemos aqui? Primeiro, que na literatura apocalíptica, as expressões descrevem o mesmo emissário. A voz de trovão significa a voz de Jesus, de Deus. É Deus falando. Quando Deus fala, João entendeu a mensagem, mas muitos ouvintes daquela época não entendem a mensagem e descreve o barulho, o som, como sendo o som de muitas águas, de muitos trovões, ou de um arpista quando tange a harpa. Tudo isso para falar que Deus está se comunicando. Quando Deus fala, comunicando com seres humanos, Deus se comunica conosco, Deus está falando conosco. Não é, eu tenho repetido aqui, não é brincadeira. Quando você abre a Bíblia aqui, quando você se propõe a estudar o Apocalipse, Deus fala conosco com poder, é o próprio Deus falando conosco. Para aqueles que estão no Espírito, eles vão compreender a mensagem. Para aqueles que estão na carne, eles vão ouvir só um som como de trovão, muitas águas e um arpista que está tangendo a harpa. Não faz nenhum sentido. Quantos de nós, ao meditarmos sobre o livro do Apocalipse, lamenta que esse estudo não está fazendo sentido? O que foi pregado mesmo no domingo? Bom, a identidade da voz. Então vamos identificar aqui, vamos com calma. Apocalipse 1,15 identifica a voz. Olha só o que João descreve. Apocalipse 1,15. O som como de muitas águas descreve a voz ressoante, majestosa e inconfundível de Jesus Cristo. Esta mesma imagem é repetida em Apocalipse 14, 2, onde a voz do céu é ouvida como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. Bom, então vamos agora à definição de 7 trovões. Eu trouxe para vocês entenderem onde é que nós vamos chegar com esse estudo aqui. Os 7 trovões. Associar os 7 trovões à voz de muitas águas é o que o texto está falando, porque a fonte do som é a mesma, Deus. A voz de muitas águas indica a qualidade e a natureza da voz, forte, imponente e celestial. E os 7 trovões, o que significa? Indica plenitude e poder, e do juízo contidos nas mensagens que está sendo revelada. Plenitude e poder na mensagem que está sendo revelada, e juízo contido na mensagem que está sendo revelada. Para aprofundar, você pode aprofundar no estudo da Bíblia, porque nós estamos aqui dando um spoiler para vocês, para que vocês possam ter
material suficiente para estudar a Bíblia na sua casa, nos seus lares, aí onde você está. Quando vocês assistirem esta mensagem, aonde você estiver, se aprofunde no estudo da Bíblia. Mas por hora, vamos continuar aqui. Vocês podem aprofundar, nós não estamos, aqui o estudo não se encerra aqui. Aqui a gente está dando os primeiros passos para que a gente possa compreender como que Deus age, a forma como Deus se comunica, como essa comunicação de Deus com o seu povo é descrita por quem participa, pelos atores envolvidos. Então, quando você compreende que Deus fala, e quando Deus fala com poder, então você precisa parar para ouvir a voz de Deus. A voz trovejante de Deus. Olha que adjetivo. A voz trovejante de Deus. João 12, 28, João o Evangelho, João 12, 28 a 30 diz o seguinte: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, olha só, a multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido o quê? Um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Quando a voz falou, a multidão que estava presente identificou a voz como o quê? Trovão, sem sentido nenhum. Gente, quantos de nós têm deixado de estudar o Apocalipse porque não entende absolutamente nada? E este som que vocês estão ouvindo aqui, a minha voz, para alguns não passa de voz de trovão, incompreensível, não faz nenhum sentido. Jesus, a mesma coisa, a voz veio e falou: eu glorifiquei e glorificarei ainda. Deus falando com o seu filho. E a multidão que estava ao redor de Jesus descreveu a fala de Deus como o quê? Um trovão, um ruído. Não consegue, Magnólia, não consegue entender a voz de Deus. Essa é a grande dificuldade no estudo do livro do Apocalipse. E é esse o meu desafio nesta noite. É este o meu desafio já há 7 domingos. E agora eu estou aqui no oitavo tema, insistindo, persistindo e não desistindo em trazer para a igreja, ainda que esta mensagem seja impopular, uma mensagem forte, poderosa como a voz de Deus. Então não é banal isso. E Jó, o patriarca Jó, ele descreveu a voz de Deus com as seguintes palavras. Jó, capítulo 37, 2 e 3. Vocês podem acompanhar, e o Iara pode colocar na telona também, por favor, Iara. Jó, capítulo 37, na linguagem Almeida Revista Atualizada, tá certo? Por favor. Jó 37, 2 a 3, diz o seguinte: dai ouvidos, vocês podem ler, está na tela. Dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo, que sai da sua boca. Ele solta por debaixo de todos os céus, e o seu relâmpago até os confins da terra. É a voz de Deus, gente. Aqui, o João está falando aqui, está descrevendo a voz de Deus falando com poder. Poder de Deus, mensagem forte, mensagem poderosa. Mensagem forte, mensagem poderosa. Olha só o que o salmista falou. Ouve-se a voz do Senhor, ouve-se a voz do Senhor, sobre muitas águas, troveja, Salmo 29, 3 a 10, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra cedros.
O Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele os faz saltar como bezerros. O Líbano e o Sirion, está aí o texto da Bíblia, como bois selvagens, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor dá cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei o Senhor presidirá para sempre. É isso, a voz de Deus. E eu falo para vocês, querido, não é popular esta mensagem. As pessoas, por não identificarem a voz de Deus, que se cansam. E não é popular. Esta não é uma mensagem popular, mas é uma mensagem necessária, poderosa, e que, fazendo sentido, quando você compreende, quando você ouve a voz de Deus, no sentido espiritual, você vai compreender, vai fazer todo o sentido, e a sua vida vai ser abençoada. A sua vida vai ser abençoada quando você entender isso aqui. Por isso, eu insisto, persisto, e não desisto de pregar a palavra, porque é o poder de Deus para transformar vidas. Então, a ordem que o anjo deu, através da voz que trovejou, falou: pega esse livro e faz o quê? Coma. Bom, agora é com vocês, agora é conosco, é com você que está nos assistindo. Pegue o livro e coma-o. Bom, eu posso, para uma criança, eu pego na mão e vou ensinar ela a fazer o beabá. Mas para adultos, o livro do Apocalipse está falando: pegue a Bíblia e estude a Bíblia. Está aqui a Bíblia, no colo da Magnólia, está aqui. Pega a Bíblia e estude a Bíblia. Pegue a Bíblia e devore, irmã Badia. Devore, estude a Bíblia. Nós temos a escola sabatina aqui todos os sábados. Nós temos um tema da escola sabatina: estudo da Bíblia, guia de estudo da Bíblia. Nós temos aqui os nossos cultos regulares, cultos que nós estamos estudando a Bíblia. Você tem a Bíblia na sua casa? Estude a Bíblia, coma esse livro, devore esse livro. As comi, né? Então vamos lá. Nós temos a Bíblia na estante, ela está empoeirando, ela está, quem sabe, até criando teia de aranha, tá certo? Está lá em desuso. Quando a gente lê, a gente não vê sentido nenhuma nas palavras. O que nós fazemos? Desistimos de ler. Quando você vai ler a Bíblia, dá sono, você joga a Bíblia para lá e vai dormir. Você desiste, o telefone toca, e aí você vai para quê? Vai para a internet, vai para o Facebook, vai para o Instagram, vai para o YouTube, vai para as mensagens Mas claro que tem. Eu estou falando aqui, eu já estou citando aqui as suas vozes: Instagram, redes sociais, os alimentos, as mensagens que são de fácil digestão, você come rápido, de consumo rápido, um fast food, um alimento rápido. Tudo isso, queridos. Mas o anjo, a voz que trovejou, pega o livro, toma-o e devora-o. Tu, filho do homem, em Ezequiel 2, 8 a 10, através do profeta, ele dá uma ordem aqui: tu, ó filho do homem, ouve o que lhe digo, não te insurjas como a causa rebelde.
abre a boca e come o que eu te falei. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim e estava escrito, por dentro e por fora, nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. É necessário que ainda profetizes. Apocalipse 10, 11, diz assim: então me disseram, é necessário ainda que profetize a respeito de muitos povos, nações e língua e reis. E aqui, querido, eu quero entrar agora na parte, indo para a parte final. A voz que trovejou, falando para João, pegue o livro, leia o livro, estude o livro, medite no livro, insista, persista e não desista de estudar o livro. A primeira voz que trovejou e que continua trovejando está em Apocalipse 14, 6 a 7. E eu fiz questão de trazer na íntegra para compartilhar com os irmãos. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e lhe dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 6 a 7. A primeira mensagem, a primeira voz que trovejou, que falou, preste atenção, Deus é Deus, e Ele reina soberano no trono dEle. Ainda há pouco nós oramos aqui, fizemos uma oração intercessória, e nós falamos: Senhor, nos receba no alto e sublime trono onde o Senhor habitas. E oramos por uma irmã querida aqui da igreja do setor Buritis e Campos Belos, a irmã Ceicinha. Porque Deus reina soberano. Mas acontece que nós estamos esquecendo desse Deus, e é necessário ainda que nós profetizemos. Campos Belos precisa ouvir essa voz. Porque tem muitas pessoas aí e inclusive entre nós, pessoas que deixaram de adorar o Deus verdadeiro para adorar estátuas de ouro, de prata e de bronze, e de madeira, de pau e de papel. Papel. Mesmo que seja um metal, o ouro ainda é um vil metal. E nós temos uma pregação para falar, essa voz precisa trovejar nos quatro cantos. Agora a gente precisa chamar a responsabilidade para nós e pregar esta mensagem, ainda que ela seja impopular. Falar de Deus para uma geração desconectada de Deus é voz de trovão, mas para aqueles que têm discernimento espiritual, esta mensagem de hoje vai fazer todo sentido. Mas a primeira voz é: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra. Se submetam apenas a Deus, não tenha medo. Aqui na introdução eu falei das pessoas lá na Coreia do Norte, que guarda, às vezes, um versículo da Bíblia, come, correndo o risco de vida, mas come, e faz todo sentido, e ela aprecia, e ela se apega, ela abraça, ela beija, aquele único versículo da Bíblia. Eu estou aqui, me esforçando, para trazer uma mensagem poderosa para vocês, porque é uma palavra de Deus, e começa a primeira voz aqui, que trovejou, é a primeira mensagem angélica, e nós somos pregadores da tríplice mensagem angélica, ou das mensagens dos três anjos, a voz que troveja. A segunda voz, vamos à segunda voz. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria e da sua prostituição. Eu recebi uma pessoa da nossa convivência, muito querido, um irmão muito querido, lá em casa,
E nós abrimos a Bíblia, na nossa conversa, em algum ponto lá nós abrimos a Bíblia. E um dos textos que ele me convidou para meditar com ele foi a primeira voz. Eu falei, tudo bem, você pode falar da primeira voz, mas você não pode falar da primeira voz sem falar da segunda e da terceira. Você não pode pregar o livro do Apocalipse sem falar da primeira voz, da segunda e da terceira. Como quarteto, como um trio, porque são 3 vozes, trio. Vamos lá, tenor, primeiro tenor, barítono e baixo. Você tem que falar das 3 vozes, porque senão desarmoniza, senão perde o sentido. Então, para você falar das 3 vozes, você tem que citar. Quando você pregar sobre Apocalipse 14, pregue as três vozes. Eu estou na segunda. O que a segunda voz disse? Caiu, está aí. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Esse é o grande risco que nós corremos. E tem uma parte desta mensagem que o anjo falou para João, falou, ó, não escreve. Ainda a coisa é tão forte, a voz que trovejou foi tão forte, que o anjo, para poupar João, e para nós hoje não desesperarmos, falou, guarda isso, não escreve. Mas o que foi escrito para nós está registrado em Apocalipse 14, 8, na linguagem Almeida Revista Atualizada. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho, da fúria da sua prostituição. Queridos, que nós sejamos autênticos. E vem então a terceira voz que trovejou para alguns, mas que fez todo sentido para João, que escreveu, que ouviu, identificou com clareza a voz e escreveu. E ele cravou aqui, está gravado aqui. Olha só, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse texto é bastante conhecido nosso, mas é uma mensagem nossa, é uma mensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas nós estamos perdendo a coragem de pregar esta mensagem. Esta mensagem não é popular, esta mensagem não é uma mensagem que leva você a ter uma espiritualidade emotiva, não, é uma espiritualidade racional, é uma mentalidade, é um culto racional, é um relacionamento com Deus de forma racional. E olha, eu até aqui, eu estou no 8º tema, até aqui, eu só enfatizei nas minhas pregações aqui o lado positivo do Apocalipse. Os primeiros capítulos do Apocalipse fala do poder de Deus. Eu me ative a retratar para os irmãos o poder de Deus como sendo soberano, não importa o que os homens ou mulheres no poder façam. Mas saibam vocês que desde que houve rebelião no céu, há um grande conflito entre Deus e Satanás. Mas parece que agora a gente não pode pregar mais sobre Satanás. A gente não pode falar mais do grande conflito. Não pode falar mais do grande conflito. Fere as sensibilidades. Mas eu não estou aqui, se tiver que pagar o preço, eu estou falando em alto. Ontem, no sermão aqui, eu falei, varões de Campos Belos, e eu falo hoje aqui, varões de Campos Belos. Ouça essa mensagem. Ouça essa mensagem. Nós temos 2 poderes que estão
estão em conflito, disputando a sua alma. Saiba disso. Você que está nos assistindo aí pela internet, pelo YouTube, Instagram, Facebook, YouTube, saiba disso. Existem dois poderes que estão competindo, disputando sobre a sua alma. Isso vale a vida eterna. Isso vale a vida eterna. Varões de Campos Belos, ouça esta mensagem. E aqui eu estou saindo dessas 4 paredes aqui, estou saindo de quem possa estar nos assistindo pela internet, e que esta voz ressoe pelos 4 cantos de Campos Belos. Alguém tem que chamar a atenção disso. E Apocalipse é a voz que troveja, é a voz de Deus. E se eu pregar isso, fizer com que eu sofra as consequências do poder civil deste país, que assim seja, mas que a mensagem tem que ser pregada neste momento, tem que ser pregada, porque eu assumi o compromisso diante de vocês e diante de Deus de pregar o quê? A palavra. E a terceira voz diz que este poder é o quê? É representado por uma besta. Representado por uma besta. E este poder vai fazer com que você adore a criatura em vez do Criador. Essa é a grande decisão que nós temos que tomar. Então vou repetir. Tenha medo apenas de Deus, porque Ele é o Criador, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai, se curve diante apenas de Deus, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Caiu a grande Babilônia. Deus não está na confusão, Deus é claro, Deus é transparente. Embora para aqueles que não compreendem a voz de Deus, a voz de Deus não passa de um trovão. Mas a voz de Deus é clara para aqueles que entendem. Para aqueles que estudam a Bíblia com discernimento espiritual, a voz de Deus é clara, é cristalina, é transparente, porque Deus não tem engano com Deus. Então, mas tem um poder, a grande Babilônia, que dá de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição, mistura verdade com erro. E olha, eu fui educado para entender uma coisa, que 99,9 de verdade, com 0,01 de mentira, torna toda a verdade o quê? Mentira. Então não pode ser misturado. A palavra de Deus, ela é pura, ela é verdadeira, ela é santa. Sim, não, tem que ser a nossa pregação. Então, queridos, eu não estou aqui em busca, nestes domingos especiais, eu falo para vocês com todo carinho, com toda honestidade, tanto para vocês que estão aqui, quanto para vocês que estão nos assistindo pela telinha. Eu não estou aqui em busca de popularidade, porque se tivesse eu não estaria pregando esta mensagem. Esta mensagem não é popular, mas é necessária. Porque se você não der o alerta, se essa voz não trovejar aos 4 cantos de Campos Belos e ressoe nos 4 cantos deste mundo, o seu testemunho é penso, e todo penso é torto. Seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus. De Deus não se zomba, nós vamos ser chamados à responsabilidade. Saiba disso. Precisamos entender a sua omissão, pode ter consequências eternas. E aí eu quero fazer o apelo final para vocês que estão aqui, que estão nos assistindo, e que esta voz ressoe, vai ficar gravada, que esta voz ressoe, e que as pessoas de Campos Belos, eu repito, por isso que eu estou pedindo para vocês compartilharem essa mensagem, no seu YouTube, no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp, pregue esta mensagem, compartilhe essa mensagem, curta essa mensagem, se inscreva no canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia do setor Buritis, e vamos chamar para nós a responsabilidade da proclamação das 3 mensagens angélicas, e que esta voz troveje
aqui, mas troveje para aqueles que não têm discernimento espiritual, porque para aqueles que tiverem discernimento espiritual, esta mensagem será clara, transparente, nítida. Eu não tenho dúvida disso. E aí o meu apelo final está registrado em 2ª Epístola de Pedro, que diz o seguinte, capítulo 1, versículo 19 a 21, a Yara pode colocar na tela, é o meu primeiro apelo nesta noite. O primeiro apelo que eu faço para os meus irmãos, para os meus amigos e para os varões de Campos Belos, do estado de Goiás, do Centro-Oeste, do Brasil, do mundo, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça no vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esta é a mensagem que nós temos que proclamar, irmãos. Precisamos acreditar nela. Esta mensagem precisa ser o fundamento da nossa pregação. Senão a nossa pregação, ela é pensa. Ela falta uma parte importante e não cumpre com o propósito estabelecido por Deus, que é salvar vidas, transformar vidas. O segundo e último apelo que eu faço nesta noite, mas, olha o mais aqui, é uma adversativa, mas, se o Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Então, neste momento, eu estou aqui no papel de servos, transmitindo para os meus irmãos uma mensagem poderosa, que possa impactar a sua vida, possa impactar os seus desafios, os seus propósitos, os seus alvos, as suas metas, aquilo que você estabeleceu para o ano 2026, nós estamos agora chegando no fim do primeiro semestre, vamos começar o segundo semestre, vamos reaver, vamos repensar a nossa conduta até aqui e vamos projetar o segundo semestre aí de uma forma diferente, baseada aqui na mensagem do Apocalipse, a 8ª mensagem. Qual é o tema que nós tratamos aqui? O tema da 8ª mensagem é o Cristo que traz o alerta final ao mundo. O Cristo que traz o alerta final ao mundo. Isso vale, queridos, esta mensagem vale a vida eterna. Por isso eu estou dando ênfase nesta mensagem. E eu convido os irmãos agora a vamos cantar e entoar juntos o hino 435. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê clareza na nossa mente para compreendermos as palavras de Deus. Amém. Acima do céu. Preste atenção na letra deste músico. Acima do céu habita sem glória, acima do céu emanas poder, acima do céu no teu santuário revelas tua misericórdia. Acima do céu existe favor, em ti, ó Jesus, meu intercessor. Acima do céu, justiça e graça restauram a tua
espelham nas nuvens teu esplendor, além do infinito, divino, os teus braços recebem o pecador. Acima do céu, a minha oração encontrei alívio e perdão. Acima do céu, pedidos e graças perfumam a tua morada. Acima do céu, graça e louvor espelham as nuvens teu esplendor, além do infinito, no templo divino, teus braços recebem o pecador. Acima do céu, justiça e amor, proclamam tua glória, fiel Salvador, além do infinito, os braços erguidos revelam as marcas do teu amor. Acima do céu, habitas em glória, acima do céu, emanas poder, Cordeiro de Deus, oferta da cruz, sangue me trouxe a paz, amado no céu, sublime Jesus, no meu coração está. Santo Deus, estamos felizes, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Redentor. O Senhor é quem provê todas as nossas necessidades. O Senhor é quem tomou todas as providências necessárias para que nós sejamos salvos e habitemos contigo nas mansões celestiais. Ó Senhor, a escolha é nossa, no fim, a escolha é nossa. Mas as nossas escolhas, até para escolhermos o Senhor, é necessário que o Teu Santo Espírito fale conosco, que o Teu Santo Espírito abra a nossa mente, que o Teu Santo Espírito possa aquebrantar os nossos corações, possa tirar este coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração receptível aos Seus ensinos, às Tuas palavras de salvação. Mas saibamos nós, Senhor, que usando a nossa liberdade, e aqui estas palavras não é para coagir, não é para intimidar, não é para estabelecer um cenário de terror na vida dos meus irmãos que eu amo tanto, mas é dizer para todos que nos ouvirem, que ouvirem essa mensagem que foi originalmente produzida hoje, dia 7 de junho de 2026, na igreja do setor Buritis, em Campos Belos. Esta mensagem tem o único propósito de fazer com que nós escolhamos o Senhor, porque o Senhor é amor, o Senhor é o nosso pastor, é quem cuida de nós, é quem nos criou, é quem tomou todas as providências para nos redimir. Então, Senhor, o Senhor tem tranquilidade também para que, diante das nossas escolhas, se nós escolhermos outro poder que não seja o Senhor para reinar na nossa vida, que nós então vamos sofrer, nós todos vamos sofrer a consequência de estarmos apartados do Senhor. Que tal não aconteça na vida, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós escolhamos a vida e não a morte. É disso que se trata esta mensagem, que nós escolhamos a vida e não a morte. E vamos tomar essa decisão agora enquanto há tempo, porque cessará essa porta
de oportunidade, essa janela de oportunidade vai se fechar. E quando fechar, não vai abrir mais. Então, nos ajude a fazermos a nossa escolha, escolhermos o Senhor como soberano na nossa vida, como Senhor e nosso Salvador agora, neste momento. Estas bênçãos, tanto os que estão aqui, quanto os que estão nos assistindo, em qualquer lugar, em qualquer momento, do dia, da noite, não importa, que eles também tomem a decisão deles, não adiem, o assunto é urgente, não adie, pode não ter outra chance. Por favor, aceita, Senhor, ouça a nossa oração e atende o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.